Esse explorador de dados permite que você escolha alguns campos, alguns dados para uma análise inicial, para uma visualização, na verdade. Você pode colocar alguns filtros, aplicar alguns filtros para visualizar esses dados de maneira diferente, sem comprometer os dados de origem e sem de fato fazer uma análise mais completa. Então, nesse caso, a gente está trabalhando com um exemplo que são os jogos do Brasileirão. E nesse espaço aqui na esquerda, onde vão aparecer os dados que eu vou selecionar a partir dos campos que eu criei na etapa anterior. Então, o primeiro campo que eu vou selecionar é o campo time, que é o nome do time. Quando eu dou 2 cliques, ele vai aparecer aqui na tabela já todos os dados que estão dentro desse campo. Eu também vou clicar no campo data da partida. Um item interessante é que esse campo data da partida ele tem esse hash entre parênteses do lado. Isso indica que já foi aplicado um filtro nesses dados durante a fase de criação do campo. Se ele fosse o primeiro campo que eu vou adicionar ao minha tabela, eu teria que clicar em exibir dados para adicionar esse campo na minha tabela de análise. Também vou colocar o local da partida, em casa ou fora de casa. E por último vou colocar o número de chutes a gol, para ter um valor numérico para poder aplicar alguns filtros também. Então agora aqui nessa tabela eu tenho um resumo, eu tenho todos os dados que eu selecionei. Eu posso aplicar alguns filtros, por exemplo. Eu posso agrupar esses dados por semana, ou por mês, ou até por ano. Para eu ter um grupo de dados mais conciso, mais resumido. Eu também posso aplicar alguns filtros diretamente para cada coluna. Por exemplo, digamos que eu só quero ver os resultados para o Grêmio. Então eu vou clicar com o botão direito em cima de time, eu vou escolher Grêmio e clicar em aplicar. Então agora eu tenho meus dados agrupados por mês, só para o Grêmio, para o Brasileirão de 2015. Posso limpar esse filtro. Essa interface já está em inglês por enquanto. Eu também posso escolher mostrar os meus dados numéricos do maior para o menor ou do menor para o maior. E eu posso também aplicar um filtro selecionando mais de um dado. Por exemplo, digamos que eu quero ver os resultados para 2 times, para o Grêmio e para o Coritiba. Então vou selecionar esses dois, vou clicar em aplicar. Então, embora não seja uma análise completa, eu posso ter algumas ideias, eu posso ter uma ideia de que esses meus dados estão representando somente explorando os dados dentro desse navegador. Por último, eu posso aplicar ainda algum filtro dentro dos meus dados que estão mostrados nessa tabela. Eu posso colocar um filtro para uma coluna específica aqui dentro desses dados. Lembrando que esse filtro é só para visualização, ele não vai ser salvo, a não ser que eu crie um indicador a partir desses dados, dessa amostra de dados, que a gente vai ver nos próximos vídeos.